Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre múltiplo de um número natural. Vamos lá? Então, antes de mais nada, a definição. Um número natural A é múltiplo de B se existe um natural K tal que o A é igual a B vezes K. Pronto, aqui está a definição de múltiplo de um número natural. Um número natural A é múltiplo de B se existir um outro natural K tal que A é igual a B vezes K. Ainda você pode falar assim, olha, o A é múltiplo de B ou o A é divisível por B. Tudo é a mesma coisa. E além disso, B divide A. Essa igualdade você pode dizer de três maneiras diferentes. A é múltiplo de B, A é divisível por B ou B divide A. Tudo quer dizer a mesma coisa. Muito bem. Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá. Primeiro exemplo, o 21, né? O 21 é múltiplo de 3. Vamos registrar isso aqui, olha. 21 é múltiplo de 3. Por que que o 21 é múltiplo de 3, pessoal? Por quê? Porque existe o 7 tal que o 21 é 3 vezes 7. Então, ó, 21 é múltiplo de 3, pois o 21 é 3 vezes 7, tudo bem? O 21 é múltiplo de 3, porque o 21 é 3 vezes 7. Se a gente for encaixar essa igualdade na nossa definição, o A aqui é o 21, o B é o 3 e o K é o 7. Tudo bem? Mais um exemplo, mais um exemplo. O 45 é múltiplo de 5. 45 é múltiplo de 5. Por que que o 45 é múltiplo de 5? Porque existe o 9 tal que o 45 é 5 vezes 9. Por outro lado, pessoal, o 20 não é múltiplo de 6. Não é múltiplo de 6. Por que que o 20 não é múltiplo de 6? Pelo seguinte, porque não existe, esse símbolo aqui hoje não existe, ó, pois não existe um número natural, que eu estou chamando de K, não existe um K natural tal que o 20 é 6 vezes K. Pronto, por isso que o 20 não é múltiplo de 6, porque não existe um outro natural K tal que o 20 é 6 vezes K. Agora, preste atenção, eu estou falando número natural. Não existe um número natural K tal que o 20 é igual a 6 vezes K. Mas existe um outro tipo de número chamado racional tal que o 20 é igual a 6 vezes ele, tá? Mas o nosso universo aqui é o conjunto dos números naturais. Tudo bem? Bom, mais um exemplo, mais um exemplo. Quais são os 5 menores múltiplos de 7? Pessoal, o que você deve ter em mente é o seguinte. Os múltiplos de 7 são da forma 7K. Esse K aqui, olha, um número natural. K pertencente a esse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os múltiplos de 7 são da forma 7K, onde esse K é um número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os múltiplos de 5 são da forma 5K. Os múltiplos de 8 são da forma 8K e assim por diante. Tudo bem? Bom, para eu determinar os múltiplos de 7, basta substituir esse K por esses números naturais aqui, né? Se você substituir por 0, você acha o primeiro múltiplo de 7, depois por 1 e assim por diante. Já vamos começar a responder nosso problema? Eu quero os 5 menores múltiplos de 7. Os 5 menores múltiplos de 7. Bom, como é que eu vou fazer para determinar os 5 menores múltiplos de 7? Vem aqui, inicialmente substitui esse K por 0, que é o menor número natural que aparece aqui. 7 vezes 0 vai dar 0. Agora substitui o K por 1. 7 vezes 1, 7. Depois o K por 2. 7 vezes 2, 14. Depois o K por 3. 7 vezes 3, 21. E aí eu tenho certeza que você já entendeu a lógica da coisa aqui, né? 0, 7, 14, 21, o próximo vai ser 28. E chega, né? Por que chega? Porque ele quer apenas os 5 menores. Aqui estão os 5 menores múltiplos de 7. Agora os múltiplos de 12. Os múltiplos de 12, conforme nós discutimos,
os múltiplos de 12, são da forma 12K, sendo esse K um número natural. Portanto, se eu quiser determinar o primeiro múltiplo de 12, basta substituir o K aqui por 0. Aí vai ficar 12 vezes 0, 0. Agora substitui por 1. 12 vezes 1, 12. Substitui por 2. 12 vezes 2, 24. E aí eu tenho certeza que você já entendeu a lógica aqui também. Os múltiplos de 12 são 0, 12, 24. Está indo de 12 em 12, como aconteceu aqui. Os múltiplos de 7 vão de 7 em 7. Os múltiplos de 12 em 12. Os múltiplos disso e assim por diante. Bom, faltam quantos aqui? Faltam mais 2, né? Porque eu quero o total de 5, né? Então, 24 mais 12 vai dar o 36. E o 36 mais 12, 48. Pronto. Aqui estão os 5 menores múltiplos de 7 e os 5 menores múltiplos de 12. E já esse exemplo, pessoal, esse exemplo aqui mostra pra gente o seguinte, que o zero, né? O zero ele é múltiplo de qualquer número, né? O zero ele é múltiplo de qualquer número natural, tudo bem? E aí a gente vai dizer que o zero é um múltiplo universal. Ele é múltiplo de todo mundo. Tranquilo? Bom, mais um exemplo. Pedro deseja comprar carros em miniatura em um número maior que 50 e menor que 90. Quantos desses carros deve comprar se pretende reparti-los igualmente entre ele e seus 8 irmãos? Então, Pedro deve comprar uma quantidade de carros entre 50 e 90 e ele deve repartir essa quantidade igualmente entre ele e seus 8 irmãos. Então, ele deve repartir igualmente em 9 partes. Deve dividir essa quantidade em 9 partes iguais. Portanto, o número de carros que ele deve comprar deve ser um número divisível por 9, ou seja, deve ser um múltiplo de 9, só que compreendido nesse intervalo aqui, ó, de 50 a 90. No fundo, o problema está perguntando para a gente, determine os múltiplos de 9 nesse intervalo de 50 a 90. Bom, uma ideia, se você não sabe de cabeça, né, qual é o primeiro múltiplo de 9 a partir do 50, uma ideia é você fazer o seguinte, pega o 50, divide por 9. 50 divide por 9. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 5, né? 5 vezes 9 dá 45. Para 55. Vamos interpretar isso aqui, pessoal? 50 dividido por 9 dá 5 e sobra 5. Significa que se você tivesse mais 4 carrinhos, esses 4 carrinhos somados com esses 5 que sobraram aqui, vai dar um total de 9 carrinhos. E aí a divisão seria exata. Portanto, o número 50 mais 4, que é o 54, é o primeiro múltiplo de 9 maior que 50. Então, respondendo o nosso problema aqui, resposta ao nosso problema. A resposta não é única, né, pessoal? Ele tem várias respostas a esse problema. As respostas a esse problema são os múltiplos de 9 nesse intervalo. O primeiro a gente já discutiu com a 54. Bom, e aí, como a gente verificou no exemplo anterior, os múltiplos de 9 vão de 9 em 9. Então, basta ir somando 9 agora. 54 mais 9, 63. 63 mais 9, 72. 72 mais 9, 81. 81 mais 9, 90. Só que 90 não serve. Por que 90 não serve? Porque a quantidade de carros deve ser menor que 90. Tudo bem? Então, as respostas ao nosso problema: 54, 63, 72 e 81. Mais alguns exemplos. O próximo é o seguinte. Qual o menor número natural que devemos somar com 710 para obtermos um múltiplo de 11? Qual é o menor número natural que eu devo somar com 710 para obter um múltiplo de 11, ou seja, um número divisível por 11? Bom, pessoal, para você responder esse problema, você vai fazer o seguinte. Pega esse 710 e divide por 11. Vou pegar um 710 dividido por 11. Bom, quanto é que vai dar isso? 71 dividido por 11 vai dar 6. 6 vezes 11 dá 66. 66 para 71, 5. Abaixa o zero agora. 50 dividido por 11 vai dar 4. 4 vezes 11 dá 44. 44 para 60, 6. Excelente, excelente. Bom, agora vamos pensar na interpretação dessa continha. Olha só.
710 dividido por 11 dá 64 e sobram 6. Sobram 6. Significa o seguinte, que se eu tivesse mais 5 aqui nesse número, né? Se eu acrescentar mais 5 aqui nesse número, esse 5 juntando com esse 6 que sobrou vai dar 11 e, portanto, a divisão é exata. Raciocinaram comigo? Devagarzinho para você entender. Olha, 710 dividido por 11 dá 64 e sobram 6. Significa que se eu tivesse mais 5 aqui, esse 5 iria juntar com esse 6, daria 11 e a divisão seria exata. Ou seja, o 715 vai ser um múltiplo de 11. Tudo bem? Então, o número que eu devo somar a 710 para obter um múltiplo de 11 é quem? É o 5. Resposta: 5. Próximo exemplo diz o seguinte: quantos múltiplos de 7 existem entre 20 e 1000? Entre 20 e 1000. Antes da gente começar a resolver esse problema, deixa eu lembrar com vocês aqui uma observação que a gente fez numa aula anterior, que é a seguinte. Se você quiser calcular a quantidade de números naturais de tanto a tanto, por exemplo, se você quiser calcular a quantidade de números naturais existentes de 5 a 21, por exemplo, né? Determine a quantidade de naturais de 5 a 21. Qual é a regrinha? A regrinha é a seguinte: você deve fazer a diferença e somar 1. A quantidade de números naturais de 5 a 21 vai ser o quê? A diferença, 21 menos 5, mais 1. 21 menos 5, isso vai dar 16, mais 1, 17. Portanto, existem 17 números naturais de 5 a 21. Agora, se eu pedir para você determinar a quantidade de números naturais entre, observe que agora eu estou falando a palavrinha entre 5 e 21. 5 e 21. Nesse caso aqui, os 5 e o 21 não vão ser considerados, porque eu estou falando entre eles. Qual é a regrinha? O que você deve fazer? Você deve fazer também a diferença, só que ao invés de somar mais 1, você vai subtrair 1. Então aqui vai ficar 21 menos 5 menos 1. 21 menos 5 vai dar 16, menos 1, 15. Então, a gente vai usar essa observação aqui para estar resolvendo o próximo exemplo. Se pedir para você determinar a quantidade de naturais de tanto a tanto, é a diferença mais 1. Entre tanto e tanto, a diferença menos 1. Tudo bem? Então tá. Bom, feito esse treino, agora a gente tem condições de determinar a quantidade de múltiplos de 7 existente entre 20 e 1000. Bom, o primeiro múltiplo de 7, pessoal, os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21. É o primeiro maior do que 20. Então, o primeiro múltiplo de 7 é o 21. O 21 a gente pode escrever 7 vezes 3. O próximo múltiplo de 7 vai ser o 28, porque os múltiplos de 7 vão de 7 em 7. Então, 21 mais 7 dá 28. E o 28 é o quê? 7 vezes 4. O próximo vai ser quem? O 35. O que é o 35? É 7 vezes 5. E assim por diante. Ah, professor, nós vamos ficar descrevendo todos os múltiplos de 7 nesse intervalo. De forma alguma, temos que pensar diferente, na verdade. Vou fazer o seguinte, eu vou determinar agora o último múltiplo de 7 nesse intervalo considerado. O último múltiplo de 7 nesse intervalo considerado. Para isso, você vai pegar o 1000 e vai dividir por 7. Então vai ficar assim, ó. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Abaixo 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. Abaixo 0. 20 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 26. Agora vamos pensar. Como a gente fez no problema anterior, hein? 1000 dividido por 7 dá 142 e sobram 6. Está sobrando 6 aqui, pessoal. Significa que se eu tirar 6 de 1000, a divisão vai ser exata. E, portanto, essa quantidade é um múltiplo de 7. Presta atenção. Ó, 1000 dividido por 7 dá 142 e sobra 6.
Significa que se eu tirar 6 de 1000, a divisão fica exata. Portanto, o 1000 menos 6 vai ser um múltiplo de 7. E 1000 menos 6 é 994. 994 é o último múltiplo de 7 aqui nesse intervalo considerado. E o que vai ser o 994? Vai ser 7 vezes o 142, que é o quociente que apareceu aqui, ó, 142. Muito bem. Pronto, vamos responder agora o nosso problema? Vamos lá, hein? O que a gente está observando aqui? O que a gente está observando? A gente está observando que os múltiplos de 7 nesse intervalo considerado são da forma 7 vezes uma quantidade. Tá vendo? 7 vezes uma quantidade, 7 vezes uma quantidade. E essa quantidade está variando de 3, são números naturais, né? De 3 até 142. Não é isso que está acontecendo? Os múltiplos de 7 nesse intervalo considerado são da forma 7 vezes uma quantidade. E essa quantidade está variando de 3 até 142. Portanto, para eu determinar a quantidade de múltiplos de 7 nesse intervalo, basta determinar a quantidade de naturais de 3 a 142. Bom, mas determinar a quantidade de naturais de 3 a 142, a gente sabe fazer isso. Eu treinei aqui com vocês. O que você deve fazer? É a diferença mais 1. Então, a resposta vai ser 142 menos 3 mais 1. Vamos fazer isso aqui primeiro? 142 mais 1 dá 143. 143 menos 3, 140. Portanto, existem 140 múltiplos de 7 entre 20 e 1000. Próximo exemplo, agora um exemplo um pouco mais elaborado. Quantos números naturais existem de 1000 a 10.000 que não são múltiplos nem de 5 nem de 7? Então o problema está te perguntando o seguinte, considerando esse intervalo aqui, né, de 1000 a 10.000, quantos são os números naturais que não são múltiplos nem de 5 e nem de 7? Não são divisíveis nem por 5 nem por 7. Tudo bem? Bom, então tá, vamos ver o que dá pra gente fazer. A primeira providência aqui, pessoal, é a gente calcular a quantidade de números naturais de 1000 a 10.000. Observe que está falando aqui a palavrinha de. Como está falando aqui a palavrinha de, como tem aqui a palavrinha de, você deve fazer a diferença mais 1. Tudo bem? Vamos registrar isso aqui? Quantidade, vamos colocar assim, ó. Quantidade de naturais, né? De números naturais ali no intervalo considerado. Quantidade de naturais. O que eu devo fazer mesmo? É a diferença mais 1. Então vai ser 10.000 menos 1.000 mais 1. Quanto é que vai dar isso? 10.000 menos 1.000 vai dar 9.000, mais 1, 9.001. 9.001. Portanto, nesse intervalo de 1000 a 10.000, existem 9.001 números naturais. Aí o problema está te perguntando, dessa quantidade, quantos não são divisíveis nem por 5 e nem por 7? Qual é a primeira ideia aqui, pessoal? A primeira ideia é a gente calcular a quantidade de múltiplos de 5, a quantidade de múltiplos de 7 e excluir dessa quantidade, né? A primeira ideia é essa, depois tem um detalhezinho para a gente estar discutindo. Então, vamos fazer isso? Múltiplos de 5. Múltiplos de 5, ó. Múltiplos de 5. Bom, o primeiro múltiplo de 5 nesse intervalo considerado é o 1000, né? Observe que o 1000 faz parte do problema, que é de 1000 a 10.000. Então, 1000 e 10.000 fazem parte aí do intervalo considerado. O primeiro, então, é o 1000. E observe que esse 1000 eu posso escrever 5 vezes 200. O próximo múltiplo de 5 vai ser quem? O 1005, né? Vai ser o 1005. O 1005 eu posso escrever 5 vezes 201. E aí nós vamos ficar escrevendo todos os múltiplos? Claro que não, nós vamos fazer como a gente fez no problema anterior, no exemplo anterior. Bom, o último múltiplo de 5 nesse intervalo considerado vai ser o 10.000. 10.000. E o 10.000 é 5 vezes 2.000. 5 vezes 2.000. Excelente. O que a gente está observando aqui? A gente está observando que os múltiplos de 5 nesse intervalo considerado são da forma 5 vezes uma quantidade
E essa quantidade está variando de 200 até 2.000. Portanto, para eu determinar a quantidade de múltiplos de 5 nesse intervalo considerado, basta determinar a quantidade de naturais de 200 até 2.000. Como fazer? A diferença mais 1. Bora lá? Então tá. Múltiplos de 5. Eu vou escrever assim, ó. Quantidade de múltiplos de 5, estou escrevendo n de 5, tá? O n de 5 aqui para mim é a quantidade de múltiplos de 5 nesse intervalo considerado. O que eu devo fazer? É a diferença, 2.000, menos 200, mais 1. Quanto é que vai dar isso? 2.000 menos 200 dá 1.800, mais 1, 1.801. 1.801. Excelente. O que é o 1.801? É a quantidade de múltiplos de 5 nesse intervalo considerado. O que eu vou fazer agora? Determinar a quantidade de múltiplos de 7, né? Múltiplos de 7. Bom, então tá. Múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Muito bem. Como é que a gente deve proceder para determinar o primeiro múltiplo de 7 aqui nesse intervalo? Mesma linha de raciocínio que a gente fez no problema anterior, no exemplo anterior. Pega o 1.000, divide por 7. Então vamos lá. 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 10, 3, abaixo 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28, para 32, abaixo 0. Agora vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 20 dividido por 7 vai dar 2, né? 2 vezes 7, 14. 14 para 20, isso vai dar 6. Excelente, excelente. Bom, então o que a gente observa? Que se eu tivesse mais 1 aqui nessa quantidade, esse mais 1 com esse 6 daria 7, portanto a divisão seria exata. E aí você vai concluir que o 1.001 é o primeiro múltiplo de 7 nesse intervalo considerado. Então o primeiro é o 1.001. 1.001. E o que é o 1.001? É 7 vezes 143, não é vezes 142 não, tá, pessoal? Porque eu estou somando mais 1, com esse 6 vai dar 7, né? Então, ali vai aumentar 1 no quociente, tá? O primeiro é 1.001, o próximo vai ser 1.008, porque os múltiplos de 7 vão de 7 em 7. E o que é o 1.008? É 7 vezes 144 e assim por diante. E assim por diante. Até o último múltiplo de 7 nesse intervalo considerado. Para você determinar o último múltiplo de 7, agora você deve dividir o 10.000 por 7. Vamos aproveitar a conta? Considerar aqui mais um zero? Então você abaixa esse zero, vai ficar 60 dividido por 7, isso vai dar quanto, pessoal? Vai dar 8. 8 vezes 7, 56, para 64. Vamos interpretar? 10.000 dividido por 7 dá 1.428 e sobram 4. Significa que se eu tirar 4 aqui dessa quantidade, eu vou obter um múltiplo de 7. Então, 10.000 menos 4 vai dar o quê? 9.996. 9.996 é o último múltiplo de 7 no intervalo considerado. E o que é o 9.996? É o 7 vezes 1.428. Bom, o que a gente está observando? A gente está observando que os múltiplos de 7 nesse intervalo são da forma 7 vezes uma quantidade, e essa quantidade está variando de 143 até 1428. Portanto, a quantidade de múltiplos de 7 nesse intervalo considerado vai ser a quantidade de naturais de 143 até 1428. Como é que a gente faz isso para determinar essa quantidade? Estou colocando aqui n de 7, que é a quantidade de múltiplos de 7. É a diferença mais 1. 1.428 menos 143 mais 1. Quanto é que vai dar isso, hein? Isso vai dar 1.286. 1.286. Agora é o seguinte, pessoal. Agora é o seguinte. O aluno desavisado, que não é seu caso, poderia estar pensando assim. Vai pensar assim. Bom, eu vou pegar somar esses dois números, né? Somar essas duas quantidades e tirar de 9.001. Vão sobrar os números que não são múltiplos nem de 5, nem de 7. Não pode fazer isso, pessoal, porque aqui a gente tem um probleminha. O probleminha é o seguinte: existem números que estão sendo contados tanto nessa quantidade quanto nessa quantidade. Tá percebendo? Existem números que estão sendo contados tanto nessa quantidade quanto nessa quantidade, que são os múltiplos de 35, isso mesmo. Os múltiplos de 35 estão sendo contados aqui
e aqui. Portanto, eles estão sendo contados duas vezes. Opa, vou ter que descontar uma vez, tudo bem? Então, para isso, vamos determinar a quantidade de múltiplos de 35. Eu não vou fazer as contas novamente, pessoal. Você vai proceder como eu fiz aqui para o 7. O primeiro múltiplo de 35 vai ser o 1015. Vai ser o 1015. E o 1015 é 35 vezes 29. O próximo vai ser o 1050, porque vai de 35 em 35, né? Vai ser o quê? 35 vezes 30. E assim por diante. E o último múltiplo de 35 vai ser o 9.975, 9.975, que é o 35 vezes 285. O que a gente está observando? Que os múltiplos de 35, né, nesse intervalo considerado, são da forma 35 vezes uma quantidade, e essa quantidade está variando de 29 a 285. Portanto, a quantidade de múltiplos de 35, nesse intervalo considerado vai ser o quê? 285 menos 29 mais 1. Quanto é que vai dar isso? 285 menos 29 mais 1, 257. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Vou calcular a quantidade de múltiplos de 5 ou 7. Eu vou dizer assim, eu vou notacionar assim, ó, 5 ou 7. Vai ser o quê? 1801 mais 1286 menos 257. Quanto é que vai dar essa conta? Essa conta vai dar 2.830. 2.830. Pronto. Acabou o problema? Não. Agora nós vamos dar a resposta final do problema. A resposta final do problema. Qual vai ser a resposta final? Esse 2.830 é a quantidade de números que são múltiplos de 5 ou de 7. Agora eu devo fazer a diferença aqui, né? 9.001 menos essa quantidade. Aí vai sobrar os números que não são múltiplos nem de 5 e nem de 7, que é o que o problema quer. Vai ser o quê? 9.001 menos 2.830. Isso vai dar 6.171. Questão de altíssimo nível, não é verdade? Bom, pessoal, e para finalizar essa aula, algumas observações, conforme consta aí no material. A primeira observação é a seguinte: o zero é múltiplo de todo número natural. O zero é múltiplo de todo número natural. A gente diz que o zero é um múltiplo universal, ele é múltiplo de todo mundo. A segunda observação: todo número natural é múltiplo de 1 e dele mesmo. Todo natural é múltiplo de 1 e dele mesmo. Verdade? Por que todo número natural é múltiplo de 1? Porque qualquer número natural é 1 vezes ele. Então ele é múltiplo de 1, tá bom? E dele mesmo. 3. O único múltiplo de 0 é o 0. Interessante isso aqui, não é verdade? O único múltiplo de 0 é ele mesmo. Como assim, professor? Que história é essa? Bom, o que eu disse para vocês no início da aula, em um dos exercícios que eu estava resolvendo aí? Que os múltiplos de 7 são da forma 7k, k sendo um número natural. Os múltiplos de 5 são da forma 5k, k sendo um número natural. Os múltiplos de 0 são da forma 0k. Mas qualquer que seja o natural k, o 0 vezes k dá 0. Por isso que o único múltiplo de 0 é o 0. Tá bom? Bom,
Pessoal, importantíssima a observação 4. A observação 4 diz o seguinte: a soma e a subtração de dois múltiplos de A ainda é um múltiplo de A. A soma e a subtração de um múltiplo de A, ainda é um múltiplo de A. Ainda é um múltiplo de A. Por exemplo, a soma de dois múltiplos de 3 ainda é um múltiplo de 3. Por exemplo, se você somar o 9, que é um múltiplo de 3, com o 15, que é outro múltiplo de 3, o 9 mais 15 dá 24. Observe, o resultado é um múltiplo de 3. Se você somar dois múltiplos de 5, o resultado é um múltiplo de 5. Por exemplo, você soma agora o 20, que é um múltiplo de 5, com 10, que é outro múltiplo de 5. Isso vai dar 30, que é um múltiplo de 5. Na verdade, essa observação é mais geral, pessoal. A soma ou a subtração de uma quantidade finita de múltiplos de A ainda é um múltiplo de A. Você pode somar 1 milhão de múltiplos de 3, que o resultado vai ser um múltiplo de 3. Tudo bem? Agora, atenção, pessoal, não vale a volta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: pode ocorrer que uma soma de duas parcelas ser um múltiplo de A sem que essas parcelas sejam múltiplos de A. Entendendo? Pode ocorrer que uma soma de duas parcelas é um múltiplo de A sem que essas parcelas sejam múltiplos de A. Por exemplo, 19 mais 5 é igual a 24, tá vendo? Eu tenho uma soma aqui de duas parcelas e essa soma é 24. É um múltiplo de 3. No entanto, nenhuma das parcelas, pessoal, é múltiplo de 3. Tudo bem? Então, essa é a observação 4. Importante, mais importante, importantíssima essa observação, porque é ela que vai dar suporte, embasamento teórico para a gente justificar os critérios de divisibilidade. Por exemplo, um número divisível por 3, quando a soma dos algarismos é um número divisível por 3. O que justifica isso é essa observação 4. Tudo bem?